e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada, com força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas traz e astúcias infernais. Iguais não há na terra. Nada faz, estamos nós perdidos, mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Senhor dos altos céus, que sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Que a palavra ficará, sabemos com certeza, pois ela nos ajudará com armas de defesa. Família tens poder, embora a vida vá, por nós Jesus está, e nos dará ser reino. Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende os seus. Bom dia, irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais um domingo, nublado, mais um domingo onde o Senhor nos abençoou, O Senhor nos proporcionou viver este dia sobre a graça dele. Bom dia, Josi. Hoje nós temos a pastora Josiane aqui conosco. Bom dia, Carla. Bom dia, irmãos e irmãs. Graça e paz do Senhor Jesus.
É uma alegria poder participar da escola dominical, né? Desse tempo precioso de conhecer a palavra de Deus, viver a palavra de Deus, e é muito bom, viu, Carla? Muito bom estar aqui. Amém. Sejam muito bem-vindos, irmãos. Hoje é a nossa primeira escola dominical de 2021. Né? Tivemos um pequeno recesso, né, para renovar as forças e voltar, né, com muita alegria, com muita ousadia na presença do Senhor. Então, você é o nosso convidado especial. Já convido você a participar, né, a compartilhar esse link da escola dominical com os vizinhos, com os amigos, com toda a família. Né? Vamos juntos aprender, nos fortalecer, né, desse Deus que tem muito a nos ensinar, né, Josi? Amém. E como tem. À medida que a gente se dispõe, a gente se esforça, a gente estava falando agora há pouco aqui, se esforça em conhecer mais o Senhor, se esforça em aprender mais dele, né? A gente cresce, a gente amadurece. Esse é o convite do Senhor para nós nesse ano de 2021, né? Transpor barreiras para que a gente possa, então, cada dia estar mais próximo deles e mais parecido com ele, porque à medida que a gente conhece a palavra de Deus, nos tornamos mais parecido com o nosso Mestre, nosso Senhor Jesus. É verdade. Eu quero já dar bom dia para vocês que estão aí conosco, né, no chat do YouTube, né, Reis, família Reis, sejam muito bem-vindos, bom dia. A Claudinha, bom dia, Claudinha, seja muito bem-vinda. A irmã Tereza, a Márcia, Nani, bom dia para todos vocês, sejam muito bem-vindos. Vindo para cá, eu pensei, nossa, talvez hoje um dia nublado, né? Falar, hoje eu não vou na escola dominical, né? Até o tempo. Mas Deus é tão bom que, ó, a escola dominical tá aí na sua casa, Amém, né? é isso então mesmo. É só você aí ficar à vontade com toda a família, né? Que vamos juntos, estamos conversando, compartilhando, e eu já de início já lanço, né, uma pergunta para vocês estarem interagindo conosco, participando. Com uma palavra, descreva algo valioso que encontramos no reino de Deus. Que você venha participar conosco pelo chat, eu estou aqui acompanhando todos vocês, né? Vamos estar aí conectados, né? Não estamos fisicamente, né, no mesmo, né, espaço, mas no mesmo espírito, né? Querendo aprender mais desse Deus maravilhoso. Amém. Amém? É isso mesmo. E enquanto os irmãos aí descrevem, mas deixa eu só dizer algo. Compartilhe aquilo que o Espírito Santo ministra no seu coração. Não tenha vergonha. Eu sei, porque eu também já por vezes pensei, não vou escrever, porque eu acho que vai estar errado. E não tem isso, tem aquilo que o Senhor ministra no seu coração, para que você possa compartilhar, edificar o corpo de Cristo, né? Então tenha liberdade. E esta é a nova forma hoje de sermos igreja. Né? A igreja aí na sua casa, a escola dominical aí na sua casa, e você pode interagir, pode edificar um ao outro através, né, desse mecanismo aí que Deus, essa estratégia de Deus para a nossa vida, né? É verdade. E o que a gente encontra de valioso no reino de Deus? Nossa, tem muitas coisas, né? Ontem, quando a gente lançou perguntas nos grupos, né, para todos vocês, eu fiquei pensando, nossa, são tantas coisas, né, que a gente encontra de tão valioso. Aqui, ó, já temos algumas respostas aqui, ó. A Márcia falou que é amor, a irmã Tereza, a perfeição. Amém. A Claudinha, Jesus é tudo de maravilhoso que temos no reino de Deus. Amém. 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 É isso aí, vamos participar, irmãos. Que mais, não? Perdão, a gente encontra o perdão, algo valioso no reino de Deus. Eu também estava pensando ontem, comprometimento, né? Quando a gente se compromete, né, em realmente aquilo que diz a lição, né, a seguir a Jesus, né, a se comprometer, a permanecer nele, né, por mais que difícil que sejam as circunstâncias, as lutas, os desafios, permanecer que Ele está conosco, né, Josi? E a gente encontra. Vamos orar, né? Nós já Amém. começamos aqui a falar da nossa lição de hoje, mas vamos orar. Quero convidar você a fechar seus olhos, aí onde você está, na sua casa, com sua família. Vamos agradecer ao Senhor por mais este domingo que Ele nos concede. Senhor, eu te agradeço, Deus, por mais este dia onde podemos abrir os nossos olhos, ó Pai amado,
contemplar, Senhor, as Tuas maravilhas, ó Pai, os Teus feitos em nossas vidas, ó Pai. Coloco cada vida, ó Pai amado, que está conosco, Senhor Jesus, cada família em Tuas mãos, Pai querido. Que o Senhor venha, ó Pai, através do Teu Espírito Santo, falar conosco nesta manhã, Pai querido. Fala conosco, que sejamos instrumentos em Tuas mãos, amém, Deus. Senhor. Que o Senhor venha ministrar a Tua palavra, ó Pai, que é transformadora, Senhor Jesus. Palavra que nos traz vida, palavra que nos traz renovação, que nos dá sabedoria, ó Pai. É o que te pedimos, ó Pai. Fala conosco nesta manhã. Em nome de Jesus, amém. Amém. Já temos mais respostas aqui, Josi. Vamos lá. A Jo, identidade. O Reis, paz. Pastor Arnaldo, vida transformada por Deus. Amém. Amém. Glória a Lena, que está falando aqui, graça e paz. Bem-vinda, Lena. Seja muito bem-vinda. Bom dia para você e toda a família. Vamos participar. Que você possa continuar aí falando. Não tenha medo, como a Josi falou, né? Compartilhe o que o Espírito Santo ministrar no teu coração, né? Nossa, tem inúmeras palavras, né, que nós possamos aqui falar, identificar, né, o que é de mais valioso que a gente encontra nesse reino. Amém. É do Senhor. É isso mesmo, é um reino precioso, valor do reino, né? A lição de hoje, ela vai falar sobre isso, o tema dela é o valor do reino. E talvez você aí tenha experiência desse encontro com o reino de Deus na sua vida, com o encontro com Jesus na sua vida, e queira também compartilhar com os irmãos, então fique à vontade para isso. E diante disso, né, algo valioso que encontramos no reino, algo que marcou muito a minha vida, que eu encontrei no reino de Deus, que foi algo que assim maravilhoso, foi o amor dele, o amor de Deus, o amor que constrange, o amor que perdoa, o amor que traz paz, o amor que liberta, que transforma, como o pastor colocou aí, né, como vocês têm colocado, que traz paz. São tantas coisas, né? Tantos valores o reino de Deus. E então fica aí. Vamos aprender junto mais da palavra do Senhor. Amém. Enquanto você falava aqui, a Márcia também escreveu: eu encontro irmãos preciosos que são presentes de Deus para mim. Às vezes eu fico pensando, o reino de Deus, como você falou do amor, é isso mesmo, o amor que nos constrange, o amor que não julga, né, as pessoas. O amor que a gente, ao ver uma pessoa, muitas vezes a gente poderia estar, mas está julgando, né, ou a pessoa está passando por um problema, você vai lá, coloca mais lenha na fogueira. Não, você faz o contrário. Que estende a mão, que estende a mão, querendo ajudar, né, querendo ali consolar, né, querendo conversar. E esse é o amor que vem dos céus, né, que somente vem de Deus, porque não é... E o valor do reino, ele é diferente do valor do mundo, de como o mundo julga, de como o mundo enxerga, né? Uma criança, acredito que os pais devem estar assistindo, mas uma criança me constrangeu com um testemunho e ele dizia assim para mim que, olhando uma pessoa na rua, alguém que estava pedindo um dinheiro, e ele falou que ele estava observando de longe, que muitas pessoas passavam ali e viam a pessoa, mas não passava, deixava passar. E aí ele ficou incomodado com aquilo, porque o olhar de Jesus realmente é diferente. Ele enxerga além as pessoas, aquilo que as pessoas são, quem as pessoas são. E aí essa criança então falou com o pai a respeito daquilo que estava acontecendo, que aí o pai foi então até essa pessoa que estava pedindo ali. Mas essa mensagem que essa criança passou é a questão realmente o valor do reino de Deus. É aquele que alcança a todos, aquele que estende a mão, aquele que não deixa ninguém passar despercebido, esse amor constrange, né? É aquele que semeia e que tem o olhar de Jesus, né? Um olhar que não enxerga por enxergar, estou vendo ali que a pessoa precisa de algo, né? Mas é esse olhar que enxerga além, quem essa pessoa é para o Senhor, aquilo que ela é nas mãos do Senhor, então o valor é muito maior. É diferente do valor do mundo que enxerga como mais um, né? É verdade, Josi. Vamos ler então nosso texto
base de hoje, que fica lá em Mateus, né? Convido você a abrir sua Bíblia, Mateus 13, do 44 a 45. Antes aqui, enquanto vocês procuram, eu estava comentando com a Jus, né? Aqui nós estamos igreja 2 em 1, né? Aqui está o Matão, ali no templo está a igreja de Araras, né? Então, o pessoal está sendo ministrado dos dois lados. A igreja não para. A igreja não para, é isso aí. A gente está escutando os irmãos ali já fazendo um momento de louvor, né? Que bênção. Vamos lá então, ler, irmãos, encontraram? Mateus 14, do 44, desculpa, 13, do 44 a 46. O reino dos céus é como um tesouro escondido que um homem descobriu num campo. Em seu entusiasmo, ele o escondeu novamente e vendeu tudo que tinha e com o dinheiro da venda comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procurava pérolas da melhor qualidade. Quando descobriu uma pérola de grande valor, vendeu tudo que tinha e com o dinheiro da venda comprou a tal pérola. Amém. Que palavra preciosa, né? Grande parte do ensino de Jesus foi transmitido por meio de parábolas, né? E dos 4 evangelistas aí, Mateus foi o que mais registrou as parábolas, né? E no capítulo 13, então, a gente vai encontrar 7 parábolas aí registradas, as 4 primeiras, o semeador, o joio e o trigo, a semente, né? O grão de mostarda e o fermento. Essas pronunciadas para a multidão e seus discípulos ali, mas as 3 últimas, elas falam sobre o tesouro escondido, a pérola de grande valor e a rede, que foram pronunciadas diretamente aos discípulos, algo mais próximo, né? Ali, eles que caminhavam com o Senhor. E olha só como que é essa questão do discipulado, né? Os privilégios que tem da gente caminhar junto, né? Os discípulos caminhando ali com o Senhor Jesus e o Senhor ministrando então na vida deles e que hoje também ministra na nossa vida. Então, assim, esse texto bíblico, ele vai falar ele fala através de parábola. Jesus está ensinando através da parábola. E a parábola do grego, ela vai dizer parabolé, pode ser traduzida como por coisas lado a lado. Então, Jesus, ele ensinava através de narrativas que eram comparações, que até assim, não era algo, para nós pode até parecer meio estranho, mas não era algo da realidade daquele povo, qual eles se assemelhavam e facilitavam. Mas, ao mesmo tempo, Jesus também estava falando por parábolas para que aqueles que estavam com o coração endurecido ficasse oculto, então, o que é de fato o reino, né? Porque tinha ali os fariseus, aqueles que eram entendedores da lei, mas tinham o coração endurecido e não reconheciam, então, o Senhor Jesus, o Salvador, para o qual ele veio. Então, assim, Jesus, ele ensina por meio de parábolas, cumprindo também lá o que Isaías diz a respeito disso, que ele pronunciaria por palavras. Mas vamos lá, essa parábola do tesouro escondido, a pérola de grande valor. Na parábola, o tesouro ali escondido era algo que as pessoas que estavam ouvindo era algo comum, era algo que acontecia realmente. Esconder tesouro era uma prática da época na antiguidade, devido às guerras que aconteciam, né? Numa possível invasão, então os donos da propriedade, eles escondiam no campo esses tesouros. E muitos deles até morria e não contava para ninguém onde estava. Eu acredito que hoje em dia ninguém mais faz isso, né? Mas muitos, se você pesquisar, vai ver que existe muitos ainda tesouros que vão sendo descobertos aí, né? Por conta de situações como essa que aconteceu. Então, Jesus está ensinando a eles essa questão do tesouro, de uma prática que acontecia lá. Então, essa parábola ela não era algo assim distante. Mas vamos mais fundo, né? O terreno, esse trabalhador, ele estava no caminho, ele estava ali seguindo a vida dele,
né? E aí no meio do caminho, da sua rotina, do seu cotidiano, ele encontra esse tesouro. E quando ele encontra esse tesouro, ele sabia que ele não podia se apropriar do tesouro, porque a terra ali não era dele. Então ele não podia. Mas a Carla falou algo aqui no início, mas ele se esforçou para obter aquele tesouro. E esse se esforçar, foi necessário ele desapropriar-se de outros bens. Ele vendeu tudo que tinha para se apropriar daquele bem, para comprar aquilo, para adquirir aquilo. E isso, trazendo para a nossa vida, remete muito à zona de conforto. Né? A gente estava falando sobre isso, a zona de conforto. Porque muitas vezes realmente Deus tem muito mais para nos dar, mas a gente se conforma onde a gente está e às vezes nem está procurando e Deus nos apresenta. E essa semana eu ouvi uma frase que o nosso pastor ministrou e ele diz assim, né? Quem não abre mão do bom, né? Ele não consegue viver o melhor, não tem o privilégio de viver o melhor. Por quê? Porque às vezes a gente se conforma com o bom e tá bom, vamos levando assim, né? Deus tem mais, mas tá bom desse jeito, pra quê? Né? Tá tranquilo. Pra que eu vou ministrar? Pra que eu vou levar a palavra de Deus? Fica nessa zona de conforto e falar, não, tá bom assim, Deus, deixa, vamos levando desse jeito. Né? Deus tem paz abundante, como o irmão colocou ali, né, no chat. Deus tem paz abundante, mas a gente se conforma com a paz. Meia paz aí. Às vezes estou na paz, às vezes não estou. Às vezes eu penso também, Josi, a zona de conforto, porque se a gente for além, vai dar trabalho. Né? Exige esforço. Exige esforço, porque não é fácil. E aí a gente acaba, né, se conformando com aquilo. Às vezes em casa eu falando com o Tiago, não, mas tá bom. Não mexe com isso não. Eu falei, mas viu, tudo dá trabalho, né? Se a gente for pensar em fazer alguma coisa, vai dar trabalho e vai exigir esforço da gente. Só que às vezes a gente quer manter daquele jeito que tá, então tem que estar empurrando ali, senão... Eu estava falando com uma amiga essa semana a respeito disso. Aquilo que nos agrada, o bom, ele não nos desafia a crescer, mas quando a gente permite, então abre mão das nossas convicções, daquilo que a gente, né, dessa zona de conforto para viver o mais do Senhor, a vida que Ele tem, os sonhos, os planos dele, mesmo que exija esforço da nossa parte, a gente cresce. E é maravilhoso esse crescer, esse amadurecer. E faz parte do nosso processo, faz parte dessa caminhada cristã. Então, assim, algo que chamou muita atenção dessa questão do lavrador foi justamente isso. Ele vai em busca, ele abre mão, ele se esforça renuncia para ter e viver esse mais de Deus, esse tesouro que ele encontrou. Ele fala, agora não abro mão não, né? Aqui a gente já tem também aqui a irmã Edna Maria. Graça e paz, amada igreja, bom dia. Estou amando assistir a escola dominical. Glória a Deus, aleluia. Seja bem-vinda, irmã Edna. É muito bom, né, a gente ter essa conexão. Você pode compartilhar do que a gente está hoje aqui ministrando. A Ângela, vamos aprender a amar como Jesus amou, né, e pensar como Ele pensou. É isso aí, Ângela, que Ele nos deu um coração igual ao dele, coração de servo, coração disposto. Né? A Márcia, eu quero, Carla, aqui em casa também, eu quero pintar a parede, mas a senhora fala que tá bom, é quase igual então lá em casa, viu, Márcia? A Márcia também está compartilhando, eu quero o melhor de Deus e com a ajuda do Espírito Santo de Deus eu vou conseguir o melhor de Deus, Ele tem preparado, em nome de Jesus, amém. E a gente conversando aqui, eu pensei, perguntar para você, o que te impede, né? De querer mais de Deus, que te impede de dar esse passo, né, de ousadia. A Josi ministrou na quinta-feira sobre ousadia, né, o que te impede? Foi no domingo, né? Foi no domingo. Isso, no domingo. O que te impede de querer mais de Deus, a fazer com que você saia dessa zona de conforto? Né? Então, que você venha às vezes ministrar. O que paralisa, cara, é muito a questão do medo. O medo do novo. O medo, a gente quer ter certeza do que vai acontecer lá na frente para depois a gente dizer o sim pro Senhor, né? Aí eu tava pedalando com o pessoal e assim, com o pessoal que eu falo é meu esposo, tá? E a personal ali, a Lilian.
E eu sempre assim, quando eu olhava para o caminho, eu comecei a ficar nervosa, porque eu não sabia onde ele ia dar, onde ia chegar. Só me disseram, segue reto, né? Vai. Eu falei, eu vou, não sei onde vai dar, mas eu vou. Mas no meio do caminho, exigiu esforço, exigiu dedicação ali. E eu queria saber o final. Eu falei, deixa eu saber primeiro o final, porque se eu saber o final, aí eu vejo se eu paro por aqui ou se eu continuo, o que eu faço, né? Então isso muitas vezes paralisa, porque a gente, e aí trazendo para a minha vida naquele dia, eu pensei, poxa, quantas vezes Deus está dando um norte para a gente seguir, e assim, as promessas dele já foram liberadas para a nossa vida, e ele só falou, segue. E aí a gente fica assim, mas peraí, Senhor, eu quero ver aonde vai dar isso que o Senhor está me falando, para depois eu ver se eu vou dar o primeiro passo, né? Então essas situações paralisam, né? Então escreve aí o que a Carla acabou de perguntar, o que te impede de viver o melhor, de sair da zona de conforto? A Márcia já colocou aqui, o meu maior obstáculo sou eu mesma, né? E é isso mesmo. Para mim também, às vezes eu oro assim, eu quero mais do Senhor, me mostra, desenha para mim entender, né? A gente estava lendo sobre Marcos, né, na leitura bíblica, e Jesus ele ficou bravo com os discípulos, eu até compartilhei com a Josi que eu falei, ai Deus, mas se fosse eu também naquele tempo, nossa, o Senhor ia ter que desenhar para mim entender. E às vezes, muitas vezes na minha oração eu coloco isso diante do Senhor, né? Se revela, né? Fala comigo, e se a gente se dispor, né, ele vai ministrar. Às vezes a gente acha que Deus é Deus carrasco, né? Deus é um Deus bravo, é um Deus de amor, né? Que ministra com amor. E às vezes não é isso, você não vai ouvir a voz, mas às vezes numa situação que acontece, né? E Deus usa muito as pessoas, por isso é importante. Eu não estou aqui fazendo propaganda de discipulado não, mas é muito importante a gente ter alguém com quem caminhar, o nosso líder de célula, né, o nosso pastor. E até eu estava conversando com a Carla a respeito disso, eu falei, ainda bem que nós temos o pastor Rinaldo, que tem paciência, desenha pra gente, né, e é um instrumento de Deus para nos auxiliar nesta caminhada, e nós estávamos falando isso, né, que assim como Jesus, realmente, existem situações na nossa vida que a gente muitas vezes não vai compreender, e o Senhor não quer que a gente caminhe sozinho. Então, nós temos uns aos outros para nos ajudar, né? Para nos orientar, para desenhar se preciso, para pegar na mão, falar, vamos lá, eu vou com você, a gente vai seguir, mas a gente não vai ficar parado, como a Samantha sempre diz, né? Nós não somos daqueles que retrocedem, mas a gente segue em frente. Então, é muito importante. Alguém escreveu algo mais? A irmã Teresa escreveu, confiança plena. Amém. Confiança plena, exatamente, Ana Teresa. Nós precisamos confiar plenamente no Senhor para sair da zona de conforto e viver aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Perfeito. Porque o reino, aqui fala na lição, o reino é nosso por herança. É maravilhoso, né? Isso. E por que a gente, né, às vezes, que colocando obstáculos? O reino é nosso por herança, glórias a Deus, precisamos então tomar posse disso. É verdade. Né? Não temer, não ter medo. Uma pregação que eu estava vendo, falava de José, e na história de José, que a gente também está lendo, a gente acabou de terminar a Gênesis, gente, é impossível não ler a história e não chorar, porque Deus tinha um propósito maior, e ele sabia, né, ele foi jogado num poço, mas a gente, se cair dentro do poço já é ruim. Pelos irmãos ainda, nossa, meu Deus, e ainda ser vendido como escravo, né? E por causa de uma mulher lá, ele foi para a prisão, ajudou outras pessoas, não temeu, não se conformou com aquilo, né? Ajudou outras pessoas, foi esquecido, né? Porque as outras, ele falou para falar dele, né? Para o faraó, e esqueceram dele, né? E ele entendia, né? José compreendia o propósito dele. Que ele não estava ali para se aparecer, né? Ele estava ali para permanecer, e ele tinha um propósito maior, que era salvar. E ele permaneceu firme nesse propósito, ele se movia pelo propósito, mesmo diante das dificuldades. Ele em nenhum momento titubeou, né? Ele desconfiou, como a irmã Teresa colocou aqui, né? Ele confiou plenamente. E o valor do reino é o governo de Deus sobre as nossas vidas.
E aí José, ele tinha isso muito bem definido na vida dele, o governo de Deus, aquilo que Deus havia plantado no coração dele. Ele, quando aquele sonho aconteceu, ele talvez não sabia o processo na caminhada que ele tinha que passar, mas ele confiou o tempo todo no Senhor, né? E o Senhor honrou a vida dele, o Senhor honra, né? E fazer parte do reino de Deus é privilégio do Senhor para as nossas vidas. Por isso a gente tem que querer avançar cada vez mais, né? Dar espaço de ousadia, querer mais. Não tenha medo. Não tenho medo, é gente. bênção Olha, de Deus. Estou descobrindo, assim, coisas maravilhosas. A Márcia escreveu, eu tenho os desenhos do pastor Rinaldo guardados como tesouro. Amém. Quem já passou pela experiência do gabinete é muito interessante, gente, porque o pastor, ele fala, daí a gente fica meio assim... Ele já pega uma folha sulfite, algo visível ali, desenha. E começa a desenhar. É dessa forma que ele nos orienta, né, em amor. E é benção, a gente guarda os desenhos realmente. A gente pergunta, pode levar? Eu achei que era só comigo, né? Mas não. Também, viu, Márcia? Eu também guardo os desenhos e coloco em prática, tá? E aí cada processo fala, opa, peraí, preciso ainda concluir, preciso ainda... né, avançar nesse sentido. Bom, Amém. Na segunda parábola, o reino dos céus é comparado à ação de um negociador de pérolas. Aí vai falar, né, ele estava em busca das melhores. E ele estava ali negociando os preços, inclusive os mais baixos. Mas ele se depara com aquela pérola mais preciosa, então ele para de perder tempo em busca de outras. E então ele diz, é essa daqui, e ele também vai lá, avalia, vendeu todos os bens e comprou aquela valiosa pérola, né? Novamente, abriu mão, renúncia para adquirir o melhor. E aí acabou a procura, né? Ele achou. Porque ele sabia que aquilo era mais valioso do que qualquer outra. Ele tinha certeza, ele tinha confiança, né? De que aquilo era valioso, que era o mais valioso, né? E realmente é interessante você ter a certeza, né? Isso que a irmã Teresa falou, é a confiança, né? Mas é muito aquela coisa, né? Quando quem já esteve no mundo, todo o mundo, das coisas lá do mundo, a gente vive em busca, né? Eu vivi muito tempo isso, em busca do amor, em busca da paz, da alegria. E através de situações, de bebidas, festa, né, de estar com pessoas para suprir uma necessidade, né, uma carência. Então, assim, tudo isso era algo passageiro, algo que eu procurava em várias situações, mas era algo passageiro. E aí, quando eu encontrei, então, né, o Senhor Jesus, aí tudo isso aí mudou na minha vida, porque parou a procura. E eu vejo esses dois homens, né, o lavrador e esse negociador aqui das pérolas, né? Esses dois homens, como isso? Podemos comparar a duas pessoas, um estava procurando, o outro não estava procurando. É verdade. Mas isso é a graça de Deus, que eles encontraram. Né? É aqueles dois homens que estavam, vamos dizer assim, estavam lá no mundo, vivendo suas vidas, seguindo seus caminhos, um procurando por algo que preenchesse o coração dele, o outro na zona de conforto, tá tudo bem, tá bom assim, eu me conformei com essa vida, mas agora eles encontraram algo valioso demais e eles não querem perder, então eles abrem mão de tudo para desfrutar disso, que é o valor precioso do reino de Deus. Demais, né? Como como Jesus era criativo, né? Ele fazia essas, como você falou, das outras palavras, né? Das outras parábolas que tem, né? E realmente era algo que eles tinha essa prática ali, né? Era algo do convívio deles, como você falou no início, né? E isso é transformador, né, para as nossas vidas, né, Josi? Como você falou, é desfrutar do melhor. Um estava procurando, o outro não, né? E eles não tiveram medo, né? Como a gente falou, que às vezes o medo nos impede, né? O medo nos segura aí na nossa zona de conforto, né? E eles não tiveram medo. Muitas pessoas perdem de viver esse melhor, de viver uma vida com Deus por medo de abrir mão das convicções, de tradições, por medo de desapontar, inclusive familiares, amigos,
né? Porque acredito que quando, né, nessa parábola aqui, se a gente for olhar para a vida desses homens, vender tudo, abrir mão de tudo, com certeza, né? E algo que a gente tem que tomar muito cuidado as mulheres, tá? Vou falar direto agora para as mulheres. Quando o marido decide, então, vou pegar um exemplo aqui, servir ao Senhor. E aí a mulher fala, mas você vai abandonar tudo por causa da obra do Senhor, né? Então, ó, mulheres, cuidado para não se opor ao plano de Deus na vida do esposo. A mesma coisa, o esposo não se opor à obra de Deus na vida da esposa ali, né? Da mulher. Porque Deus tem sonhos para os dois, mas Deus tem sonhos individuais para cada um e deseja usar a vida de cada um. E assim, então a gente precisa ter essa consciência, né? Para que a gente possa então desfrutar daquilo que o Senhor tem, daquilo que o Senhor está dando a direção para as nossas vidas. Mas aqui, falando da lição, a graça de Deus, ela é para todos. O reino de Deus é para todos. Para todos. Para todo mundo. Mas tem uma coisinha aqui. Para tomar posse do reino de Deus como herança, para tomar posse, né, da paz, do amor, daquilo que a gente desfruta, né, da salvação, que o reino de Deus é a salvação, né, Jesus concedeu a salvação, requer de nós atitude individual, que é tomar posse, renúncia, para adquirir aquilo que o Senhor está nos entregando de mais valioso, que é Ele, é a presença dEle, é o reino dEle em nós, porque o reino dEle começa em nós, a partir do momento que a gente toma posse, a gente aceita Ele como Senhor e Salvador da nossa vida, e a presença do Espírito Santo de Deus passa a habitar em nós, e a gente passa por um processo, né, da nova criatura, de nascer de novo, e esse nascer de novo, então, né, nós vamos nos tornando co-herdeiros do Senhor, filhos de Deus, né, participantes, e isso nos torna, então, nos permite viver esse valor do reino. E algo, Carla, só para deixar bem assim, claro que essa parábola, muitas vezes, ela é distorcida. E muitos acham que para seguir Jesus tem que vender tudo, para comprar a salvação, né? Para mim ter a salvação, então eu tenho que comprar, eu tenho que adquirir. E a salvação, Jesus já fez esse sacrifício por nós, pagou alto preço na cruz. Ele já fez esse sacrifício de sangue, a aliança de sangue dele. Então ele já nos concedeu de graça. É de graça, é só aceitar Ele, é só tomar posse, é só desejar. Então, assim, Ele já fez tudo. Então, a gente não pode se enganar achando que a gente precisa fazer, nossa, aquele sacrifício, vender tudo para seguir o Senhor, ou mesmo fazer um voto de pobreza e falar assim, tem que ser pobre, por conta disso. Não, Deus tem bênçãos para os seus filhos e Ele não quer isso. Mas assim, a gente tem que tomar muito cuidado com esses enganos, porque não é a realidade do que o Senhor deseja para a nossa vida, nem aquilo que Ele está falando através dessa parábola. Pelo contrário, Jesus está nos ensinando a entregar o coração para Ele, quem reina, né? Quem reina no nosso coração. A palavra de Deus diz que aonde está o teu coração, aí está o teu tesouro. Quem é o tesouro que está no teu coração? Quem é? Alguém escreveu mais uma coisa? Escreveram. O pastor Renato, acho que na hora que a gente estava falando dos desenhos, ele falou só Jesus. Só ele. A Edna escreveu, o que me impede é não conhecer Deus como deve. Eu pensava que conhecia. A irmã Teresa. E o mais valioso é seguir o caminho de Deus. E ir em frente para levar a palavra dele ao próximo. A Márcia, a irmã Edna. Vamos prosseguir em conhecer a cada dia mais o nosso Deus, de todo o nosso coração, ou acharemos, precisamos perseverar. Amém. É isso, irmã Edna. Amém. Isso que a Josi acabou de falar. E algo assim, a nossa vida é uma renúncia diária para viver para o Senhor, para conhecer o Senhor, né? É morrer todo dia para nós, para os nossos desejos, para as nossas vontades, renunciando, para então viver essa vida com Cristo. Então, quando o nosso euzinho quer reinar, a gente fala, aqui não, morre, né? Fica em silêncio, morre o eu,
mas é o Senhor que tem que viver em nós, reinar em nosso coração. Né? Porque aonde está o nosso coração, aí está o nosso tesouro. Ele é o nosso tesouro, Ele está no nosso coração. Então, Ele que deve reinar em todo o tempo. Amém. Isso aí, irmãos. Vamos compartilhar. Se tiverem algo mais, né, a compartilhar conosco, né, escreve aqui no chat para a gente estar, né, comentando, né, conversando com vocês aí nessa interação. Esses dois, então, fica bem claro aqui que os dois venderam tudo que tinha para obter o melhor do tesouro. Neste engajamento houve um desprendimento pela compreensão de que algo que eles encontraram era muito mais valioso. E esse valioso não se trata de valores materiais, mas são tesouros espirituais, que não podem ser comprados, mas é nos dado de graça, como a salvação, é de graça. A paz que nós encontramos é de graça. O amor que nós encontramos é de graça, a alegria é de graça. É diferente do mundo, né? Do mundo você vai ter que pagar para ter algo. Não, Jesus nos oferece de graça. E quem experimenta isso sabe do que eu estou falando. É de graça mesmo. Durante muito tempo, e até anotei aqui para falar, né? Quanto tempo, hoje eu falo assim, Senhor, eu fiquei 13 anos fora da presença do Senhor, né? 13 anos longe dos caminhos do Senhor, buscando no mundo preencher um vazio existencial, buscando os tesouros do mundo, né? Bens materiais, e não era nada disso que eu precisava. Então, assim, quando eu tive esse encontro com Jesus, e eu quero que você comente aí, quando você teve esse encontro com Jesus, como que foi esse encontro com Jesus? Porque quando eu encontrei com Jesus, eu descobri, peraí, como assim 13 anos em busca de algo passageiro e agora eu encontrei o verdadeiro sentido da vida? Então eu entendo essa parábola assim como esse tesouro maravilhoso que quem encontra não quer abrir mão. E eu falo, Senhor, eu não abro mais mão do Senhor e eu sei que o Senhor não vai abrir mão de mim. Então até Ele vier em glória, a gente segue junto. Amém. Né? Às vezes eu estou pensando aqui, né? Às vezes a gente tem um pensamento de, eu vou estudar, vou casar, né? Vou ter meus filhos, vou ter minha casa, um carro, tá ótimo, né? Zona de conforto. Zona de conforto. e muitas vezes que a gente está nos planos de comprar nossa casa, eu fico pensando, Deus, mas isso é tão pequeno, né? É um plano tão pequeno diante do que o Senhor, né, tem para minha família, que eu creio, né? E às vezes eu fico, ai meu Deus, será que vai dar certo, Senhor? Falei, mas Deus, o Senhor é dono do ouro e da prata, né? E tudo é do Senhor, né? E às vezes eu falo, e não é só isso, né? Tem algo maior, algo melhor, né? Que é isso que a gente está falando aqui, né? É isso mesmo. Deus, Ele tem bênçãos materiais para os seus filhos, Ele tem. Mas nós, filhos, não vamos ao Senhor por conta dessas bênçãos, mas por Ele, em busca dEle. E Ele tem prazer, então, em honrar os seus filhos. E assim, honrar não só num sonho como a casa, mas honrar com bênçãos espirituais, com planos muito maiores. E existe assim, muitas pessoas não sabem por que a vida muitas das vezes não tem sentido. Porque não existe vida fora do propósito de Deus, fora dos sonhos de Deus. Aí é se perder, é ficar andando em círculo, se tentando, aquele, né, círculo vicioso, e não encontra sentido, não entende por que não sai daquilo. Por quê? Porque está fora do centro da vontade de Deus, está fora do propósito de Deus, daquilo que o Senhor tem chamado. E aí, por isso, muitos se perdem, mas essa lição é justamente isso, para nos trazer de volta, para nos apontar de novo a direção do Senhor para a nossa vida, aquilo que Ele deseja para a nossa vida, né? E Ele tem bênçãos incontáveis e bênçãos espirituais que são muito valiosas, né? E eu falo assim, quer ver algo que é muito precioso? Batismo. Sim. Quando a gente vê, né, aquele monte de pessoas se batizando ali, se entregando, confessando a fé publicamente ali, né, no Senhor Jesus, se entregando. Gente, aquilo é tão precioso que eu falo que vale
Nossa. Não tem dinheiro que pague aquilo, ver essas Verdade. vidas sendo transformadas. Então, são tesouros que a gente encontra quando a gente se envolve também no reino de Deus, né? Porque nós somos agentes do reino de Deus para transformar. Mas, Carla, deixa eu te falar da casa. Deus com certeza vai te abençoar com a casa. Amém, eu E creio. com certeza vai te usar muito mais como já tem usado. Amém, glória a Deus. Para alcançar Eu creio. muitas vidas, viu? Você, sua família, que são bênção do Amém. Senhor. Hoje de manhã a Elisa acordou, né? Que ela acorda cedo, né? Aí ela sentou no sofá, você vai na igreja, mamãe? Eu vou, filha, eu vou na igreja. Ela, eu gosto de Jesus. Ah, que linda. Achei tão Glória a linda ela Deus. falando, filha, Jesus é muito bom, não é? Ela, ele é muito bom. Eu falei, amém. Glória a Deus. É o valor, ela e já entende o valor eterno, o valor, né, de ter Jesus na vida. Olha que precioso, acordar e precioso. já reconhecer isso. É precioso esse momento, que a lição também fala, né, de no reino, né, a gente ter esse tempo que é maravilhoso em família, né, o tempo que nós estamos aqui, né, no reino, o tempo com os nossos amigos, né, e isso é tão precioso, né, a gente... É o equilíbrio, né? É ter esse equilíbrio. Há tempo para todas as coisas, né? Todas as coisas. Então, é o tempo de estar na igreja, o tempo de estar com a família, o tempo de... E isso o Senhor, justamente, Ele direciona a nossa vida para que a gente não venha se perder, para que tenha esse equilíbrio. Então, há tempo para estar com a família, com os amigos, para estar na igreja. A célula, A discipulado, célula, né, tempo para a célula, para caminhar junto, né? Há tempo para todas as coisas. E quem sabe o que tem a perder, não negocia princípio. Quem já provou, quem tem provado, porque como eu disse, o reino é para todos. É só tomar posse, renunciar, né, tomar posse disso, fazer parte, aceitar Jesus como Salvador, viver o reino, interagir com o reino, ser agente do reino. E quem descobre esse tesouro precioso que é o Senhor Jesus, não quer perder ele por qualquer prazer, não quer perder ele por qualquer proposta que nos é colocada, não quer perder, né? O David que sempre fala isso, quem sabe o que tem a perder não negocia princípio. Então nós não negociamos princípio, porque nós não queremos perder o melhor de Deus, o tesouro precioso que é o nosso Senhor Jesus, né? E glórias a Deus por isso. Mas vamos adiantar. Alguém mais colocou? Precioso. Irmã Ruth, graça e paz, seja bem-vinda. A Márcia colocou, Elisa é linda demais. Ai, aquela Elisa. A Ângela, o Pedro disse, está muito chato, eu não posso ir na igreja. Eu acho que é porque, né, a dinâmica mudou, né, então... Pedro, acalma um pouquinho aí, que logo daqui a logo pouco você volta. E a gente está com volta. saudade de você, viu, Pedro? Você, da sua família, dos irmãos, né? Mas aguenta firme aí, vai assistindo os cultos online infantil também. E logo, logo a gente retorna no presencial. Se Deus quiser, a gente retorna, né? E um dos valores do reino é esse, é o cuidado com as vidas, né? Muitos não compreendem porque a igreja, como assim não está tendo culto, né? Umas estão, outras não. Mas nós prezamos o quê? Por vidas, pelo cuidado com as famílias. Então, assim, é muito importante ser prudente nesse tempo, né? Porque o Senhor confiou as vidas, né, ao pastor dessa igreja, o Senhor confiou as vidas e nós prestaremos conta, então a gente tem que ser prudente em todo o tempo. O né? Senhor tem nos guardado, né, nesse período aí, a gente estava até falando sobre isso, né, que o Senhor nos guardou, né, durante todo esse ano de 2020, nossas famílias, né, nossos familiares, alguns acabaram contraindo vírus, mas ficaram em repouso, graças a Deus se recuperaram bem. É a Ângela, o né? Pedro, a Ângela né? e o Pedro, né? Glória a Deus. Né? Mas, esse é o cuidado do nosso Deus. É o cuidado que a gente encontra onde? No reino de Deus. Que a gente iniciou lá no início perguntando. É o cuidado do Senhor, né? E essa é a verdade. Eu estava lembrando aqui, no Mato Grosso, um vizinho nosso que viu a gente crescer, tudo, ele veio a falecer ano passado. E o filho dele
não é cristão, né? E aí eles falaram, nossa, e agora onde que a gente vai fazer, né, o velório, tudo? E lá a gente não tem costume, como aqui os cemitérios tem já, né, o próprio lugar lá, né, de fazer esse velório, né? E lá geralmente faz nas casas, né, ou nas igrejas. E aí os meus pais, né, falaram, não, vamos fazer na igreja, né, tudo. Então, ceder o espaço, né, teve esse cuidado, como a gente está falando. E ele ficou tão impressionado, ele falou, gente, como que pode? Nem me conhece, né? Minha mãe conhece os pais dele. Como que eles, né, puderam fazer isso? Assim, ele achou, assim, ele ficou impressionado, né? Com todo esse cuidado. E minha mãe fazia com cafezinho, levava lá, tendo todo esse cuidado. E ele ficou tão impressionado que ele está indo na igreja. Né? Ele está indo na igreja, né, com a sua família, né? Ele é uma pessoa que tem compras de ouro, essas coisas. Então, a gente trocou os bancos da igreja, acho que meu pai comentou isso comigo, e não tinha onde colocar os bancos, aí ele tinha um barracão, ele cedeu o barracão para deixar os bancos guardados. Então, eu falei, nossa mãe, que impressionante, né? Ele achou... Mas é o amor, o cuidado de Deus que constrange. Né? Então, ele ficou constrangido. Ele falou, não, ele queria pagar, sabe? Não, eu pago. Eu falei, imagina. Não, é de graça. É de graça. É de graça. E ele hoje, ele está frequentando aos poucos, né? Está indo, né? Então, assim... essa forma que nós que fazemos parte do reino, não, como você falou, não negociamos princípios, né, que a gente responde, né, que a gente faz seja a resposta, né, da mesma forma que de graça recebemos, de graça a gente também dá. E que a gente seja a resposta realmente para esse mundo, porque a gente não pode estar alheio às dificuldades, à dor do outro, mas nós devemos estar atento e como agente do Senhor, agente do reino, nós levamos. A gente já está quase concluindo aqui a lição, mas tinha uma música que eu me incomodava bastante e eu ficava inquieta, e essa música falava assim sobre o céu é aqui, e ele falava assim, a letra falava, o céu é aqui, aonde você está. E eu falava assim, Senhor, mas como que o céu é aqui onde eu estou? Eu não estou entendendo. E eu ficava tempo ali escutando a música e perguntando para Deus. E aí o Espírito Santo ministrou, o céu realmente é onde você está. Porque você é um agente do reino, você é um instrumento. Então, aonde você está, a presença de Deus estabelecida, ela alcança a todos. Então, essa atitude da mãe da Carla, dos pais da Carla, né, junto à igreja local ali, o que é? O amor de Deus, o amor de Jesus ali na vida deles, alcança a necessidade de todos ali em volta. E assim somos nós, como instrumento do reino de Deus, aonde a gente vai, o céu é estabelecido, ou seja, a paz, né? Onde a guerra tem que ter paz, a gente leva a paz, a gente não leva mais guerra, né? É paz. Aonde a tristeza, a gente leva a alegria. Aonde a falta de amor, a gente leva o amor. Aonde não tem esperança, vamos levar a esperança, que é Jesus. A gente não vai ter condições de resolver as dificuldades de todo mundo, mas nós podemos levar a esperança, que é Jesus. Amém. Né? Glória a Márcia escreveu aqui, o mundo não tem esse cuidado que nós só encontramos no reino de Deus. É verdade, Márcia. Márcia escreveu, ele sentiu o amor de Deus através da vida dos irmãos, que o Espírito Santo de Deus possa tocar a vida e a família dele, em nome de Jesus. Amém. A Ângela também compartilhou, Deus é bom o tempo todo. Amém, Ângela. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas para alguns pontos dessa lição, né? Que quando a gente tem um encontro com o reino de Deus, ele fornece, né? O encontro com Jesus, e a gente se torna parte então do reino dele, fornece para nós paz, mesmo diante das preocupações diárias. E quantas preocupações diárias, quantas coisas chegam a nós. Mas aí a gente encontra a paz. Por isso que muitas vezes alguém vê um cristão e fala assim, como você está em paz diante de toda essa confusão, né? No meu trabalho, essas meninas, eu tô aqui me descabelando e a Carla tá assim. Eu falei, gente, calma, tudo vai se resolver, vamos ter paciência, pedir sabedoria. É a paz do Espírito que a gente encontra onde no reino. Eu tô me descabelando aqui, que tá tudo tentando achar um jeito de resolver, e você dessa paz. É muito engraçado. Às vezes não vão compreender, né? É verdade. Mas é a paz que vem do Senhor. Mas pode ter certeza
que acalma o ambiente, né? Sim. Traz paz para o ambiente, Isso. traz paz para a pessoa que está ao redor. E glórias a Deus por isso. Amém. E o convite de Jesus é para que nós nos revistamos dessa segurança do reino, né? De não nos deixar paralisar por conta das preocupações diárias. E, contudo, buscarmos o reino cada dia mais e mais e lutar contra as injustiças, porque Deus nos dá tudo o que precisamos. O reino de Deus, como já dito, é um valor que traz satisfação plena e confiança no sustento divino, né? Quando a gente passa a encontrar o Senhor, todas as coisas nos são acrescentadas. Por isso que ele fala lá na palavra, né? Buscai o reino e as demais coisas vai ser acrescentada. A gente não precisa se preocupar com o que vai acontecer, não, né? O que vai comer, o que há de vestir. O Senhor é aquele que provê todas as coisas. Amém. Então, no reino, a gente encontra paz, porque Ele está cuidando de tudo. Mas, ao mesmo tempo que Ele fornece tudo aquilo que a gente precisa, Ele também nos convida a renunciar, como esses dois homens, a abrir mão de tudo aquilo que pode nos afastar. E quantas coisas tentam nos roubar do Senhor, quantas coisas, né, tentam nos distrair, quantas coisas compete com o Senhor. Se a gente sondar, cada um sondar, olhar para si, para o seu coração, e pensar quantas coisas, a gente estava falando da leitura da Bíblia, que exige esforço, quantas coisas querem roubar na nossa rotina, para que a gente não tenha esse tempo de conhecer a palavra de Deus, né? Quantas coisas querem roubar o nosso tempo com família, né? O nosso tempo de ser discipulado, o nosso tempo de estar com Deus, de buscar ao Senhor, de estar em comunhão com a igreja, porque por mais que não está tendo culto presencial, mas está tendo culto online. Sim. E é o momento da gente estar junto ali como igreja. Então, assim, quantas coisas compete com o reino de Deus, compete, né, algo assim, da gente fazer a missão, inclusive online, de ser um missionário do Senhor nesse tempo. Quantas coisas compete, a gente precisa abrir mão, a gente precisa renunciar para que a gente possa então manifestar o reino do Senhor por onde a gente passa, para que a gente possa então, né, viver de fato aquilo que a gente prega, aquilo que a gente é ensinado na palavra de Deus, né? Quantas coisas. E tudo que o Senhor deseja, Ele tem ensinado nessa lição, é olhar para o nosso coração. O nosso coração. Quem reina no nosso coração. O que a gente precisa abrir mão para que Ele possa, então, tomar o lugar de honra, porque o reino de Deus é o governo de Deus sobre as nossas vidas, é a soberania dEle sobre as nossas vidas. E nós temos, então, permitido isso. Como você tem manifestado o reino de Deus aonde você está inserido? Né? Como a Carla acabou de falar, no trabalho dela as meninas às vezes não entendem, mas ela está manifestando a paz do Senhor naquele ambiente. E nós, o que temos feito? Bom, o lavrador, ele desejou conquistar aquele campo, assim como o negociador da pérola. E você deseja tudo aquilo que o Senhor já te entregou por herança, deseja tomar posse do reino dele, dos valores do reino? O valor que damos ao reino de Deus revela as atitudes que nós temos em relação a ele. Isso nos leva a perguntar qual tem sido o nosso compromisso com o reino de Deus. Porque muitas vezes nós falamos sobre o reino de Deus, compreendemos, tomamos posse, mas e o nosso compromisso com o reino? Temos levado a palavra, temos anunciado a palavra do Senhor? O que nós temos feito? O valor do reino de Deus, ele é inegociável. E nenhum bem deste mundo compara-se ao valor, ao seu efeito na nossa vida. Mas para alcançar não é fácil. Exige esforço, exige abrir mão, exige entrega. Contudo, é a melhor conquista. Então não vamos mais perder tempo. É a melhor conquista. Amém. Que a gente possa ter uma postura, né, de agentes do reino, postura do reino, porque a gente possa viver tudo isso que o Senhor tem se revelado
as nossas vidas em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar para trás não, gente. Vamos todo Não mundo. vou ficar para trás, não. Jesus é o nosso tesouro, né? É a nossa Amém. pérola preciosa. Vamos E seguir. ele já se revelou. Amém. Glória a Deus por sua palavra, Josi. Você é bênção, viu? Glória a Muito Deus. obrigada por estar compartilhando conosco, né? Nesta manhã, nos abençoando. Amém, Carlinha. Que você seja aí poderosamente usada e ministrada aí cada vez que você estiver ali ou né, no seu convívio, células, né, discipulados, que Deus te use poderosamente. Amém. Glórias Amém? a Jesus. Glórias a Jesus. Amém, irmãos. Nós estamos agora, vamos aos nossos avisos, né? Daqui a pouquinho começa o nosso culto infantil às 10h30 da manhã. Prepara aí a criançada, né? Todo mundo junto, a família. Logo à noite, às 19 horas, temos o nosso culto de louvor e adoração de forma online, tá? Que estejamos ali todos juntos neste momento de louvar, adorar ao Senhor, Amém. ser ministrados, né, pela vida do pastor Rinaldo, que possamos aí nos preparar nessa tarde, nesse domingo, em família. Às quinta-feiras temos o nosso culto de oração, às 19h30, né? Tem sido também um momento muito abençoado, tem sido um momento ali onde nós temos sido desafiados, né? Amém. E o relógio de oração tivemos essa semana que passou, né? Foi Pela bênção. vida de muitos irmãos que estão ainda passando, né? Tem alguns, o Samuel está hospitalizado, um irmão muito querido e amado por todos nós. Estamos aí continuando orando por todos os enfermos, né? Todos os Amém. pedidos de oração, né? Que o Senhor tem nos levantado como igreja, como exército do Senhor. Amém? Tem mais algum aviso? Cesta do Amor, né? Os irmãos que quiserem doar o seu mantimento, pode estar procurando o Regis aqui do lado. As células retornam essa semana, né, David? Essa semana, né, estamos voltando, algumas células vão voltar agora, outras na próxima semana. Temos ainda muitas famílias, alguns viajando aí, visitando os parentes, né, descansando um pouquinho. Então, o Senhor venha nos renovar, né, agora nesse tempo, né, para que nós possamos aí avançar no seu reino. Amém? Amém. E o reino conta com vocês, irmãos, até os que estão de férias. Amém. Então, assim, lembra aí, descansa, porque tem muitas coisas, vocês não viram nada ainda, né? Então, a gente aguarda por todos vocês para viver o melhor de Deus. Amém. Dízimos e ofertas, irmãos, vai estar aí o link na sua tela, né? Você pode estar aí depositando, né, o seu dízimo, a sua oferta. Vamos contribuir, porque o reino também faz parte. Avança, né? Para poder avançar, alcançar muitas abençoa vidas. muitas vidas, né? Que você aí possa, então, estar adorando ao Senhor, né? Porque é adoração ao Senhor, né? Seja nós, tudo é do Senhor, né? Tudo pertence a Ele. Então, que você venha aí reconhecer esse valor do reconhecer. reino dele, de alcançar outras vidas e com isso contribuir. Né? Amém. Que você possa Glória a Deus. contribuir. Amém. Então, irmãos, vamos orar. Agradecendo ao Senhor pela nossa primeira Escola Dominical de 2021. Glória a Deus, que alegria. Né? Contamos com a presença de todos vocês, né? Com a participação, que você possa estar todos os domingos conosco. É um momento de muita alegria, de muito aprendizado, né? De ser realmente confrontado, né? De ser aí desafiado, né? A avançar. A palavra transforma. Quanto mais nos achegamos ao Senhor, a palavra dele ela vai nos transformando, né? Amém, amém. Glória a Josi, Deus. pode orar por nós? Vamos orar. Glórias a Deus. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, te agradecemos por esta palavra, te agradecemos porque a tua palavra abre os nossos olhos para aquilo que o Senhor deseja, ó Pai, para as nossas vidas, nos ensina, a tua palavra nos transforma, Senhor. E nesta manhã colocamos o nosso coração, as nossas vidas diante do Senhor, reconhecendo que muitas coisas, sim, ó Pai, tentam nos roubar de Ti. Mas decidimos nesta manhã, ó Pai, que o que queremos é o Senhor e não abrimos mão disso, Pai. Por isso renunciamos tudo, ó Pai, para poder viver o melhor do Senhor, ó Deus, para as nossas vidas, ó Pai. E queremos sim ser agentes do Senhor transformador do Teu reino, Pai, estabelecendo o Teu reino por onde formos, ó Deus, que a presença do Senhor alcance a todos, Jesus.
Pai, Tu és o nosso tesouro mais precioso, Jesus. Por isso eu te peço, Senhor, fica com cada vida que tem acompanhado nesta manhã, Pai. Fica com cada vida, Senhor. Vem reinar, ó Pai. Continua a revelar-se a ela no mais íntimo de cada coração, Senhor. Nós abrimos mão de tudo para viver a Tua vontade, Pai, os Teus sonhos. Abençoa cada família, abençoa cada irmão, cada irmã, ó Pai. Que a Tua paz, Pai querido, a Tua alegria, o Teu amor permaneça sobre eles, ó Jesus. Pai, assim também nós apresentamos mais uma vez os enfermos diante do Senhor. Pedimos a Tua cura, Senhor, sobre cada vida. Visita o Samuel também, Senhor, naquele hospital, ó Pai. Ó Deus, opera o Teu milagre, continua a operar o milagre como já temos visto, Senhor. Assim também como na vida de tantos outros irmãos, ó Pai, cada pedido que tem chego é tão precioso, Pai, cada vida é tão preciosa para Ti, Senhor. E nós levantamos como Tua igreja, Senhor, para clamar, ó Pai, pela Tua cura, em nome de Jesus, pela restauração completa dos Teus filhos, Senhor. Pai, que o Senhor permaneça conosco neste domingo e durante toda essa semana. E que possamos, domingo que vem, estar aqui novamente, aprendendo mais do Senhor. Porque queremos nos aprofundar no conhecimento e viver a Tua palavra. Em nome de Jesus que nós oramos, eu Te louvo e Te agradeço por essa escola dominical. Pela vida da Carla, por essa igreja, e nós oramos, ó Deus, também pelos dízimos e pelas ofertas. Pedimos que o Senhor continue a abençoar, ó Deus, e que todas essas ofertas que tem chegam, Pai, possa, ó Deus, em Teu nome, Jesus, ser multiplicado, ó Pai, para que o Teu reino continue avançando, Senhor. Nós compreendemos o valor do Senhor e do Teu reino e queremos viver a cada dia mais e mais, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Glória a Deus. Amém. Bom domingo para todos. Amém. Bom domingo. Que Deus abençoe, irmãos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.